pouco a gente dá a volta, aí se quiser tem até o lajedo e tem como subir também. Tá, então essa pedra aqui, como é que chama isso aqui? Então essa Você não se importa se eu lhe filmar não, né? não, de jeito nenhum, fica à vontade. Então é a pedra, a gente tá nesse local, que é a pedra Ah, do primeiro combate armado, né, entre os irmãos Ferreira e o Zé de Saturnino, né, o José Alves de Barros, que salta para a história como José de Saturnino, o primeiro inimigo de Lampião. uhum. E a Fazenda Pedreira, né, que é essas terras onde a gente está, e o sítio Passagem das Pedras são vizinhos, né? Apenas o que separava era justamente uma cerca, que não era cerca de arame, né? Como essa que a gente está vendo, era cerca de vara, a famosa Sim, cerca de sim. pau-pique. Uhum. E o seu José Ferreira e Dona Maria Lopes eram compadres, né, de Dona Alexandrina Hum. e de seu Saturnino pai, né? De seu José de Saturnino pai. Então essa propriedade aqui era dos pais de Lampião, Não, dos pais do primeiro do inimigo, do primeiro Zé inimigo, Firmino. certo, A gente certo, vai daqui a pouco para a propriedade dos pais. certo, certo. Aqui é território inimigo, a gente está em Aqui é território território inimigo, inimigo. perfeito, perfeito, entendi. Então, essa rixa, principalmente entre Virgulino, dos irmãos Ferreira, e José Alves de Barros, era uma coisa desde a infância, né? Com tudo do mundo, eles brigavam, né? Sim, Quem fazia a cerca melhor, de quem o animal era mais cuidado, quem amansava. Aí foram crescendo, quem era mais amansador de burro bravo, quem era mais e nos forró, né? Às vezes quem era mais dançador, quem era sim, mais namorador, quem era. E aí, às vezes, eles brigavam mesmo, né? De chegar a puxar faca, sei, murro, né? sei. E quanto mais eles cresciam, essa arenga, digamos assim, ou essa rixa, que era tipo uma rivalidade mesmo, né? Entre os Sim, jovens, era e aumentando. Enquanto os pais de um lado e do outro eram vivos, conseguiu resolver sem ter sangue. sim. Então, em 1916, nessas pedras, seu Zé de Saturnino pai, né, o Saturnino velho, tinha falecido. José Alves de Barros, Zé de Saturnino filho, o jovem, né, com 21 anos, tinha assumido, digamos assim, a família, né, o Uhum, controle da família, naquela questão uhum. patriarcal. Na primeira encrenca, ele arma uma emboscada com alguns capangas nessas pedras. Os irmãos Ferreira vinham de Ah, Vila Bela com a Burrama no dia de segunda-feira, ah, final de tarde, na feira, porque desde sempre eles eram almocreve, né? Eles sim, viviam de feira em feira. sim. Então eles vinham com os burros da feira de Vila Bela. A estradinha passava mais ou menos por aqui, não era essa estrada que a gente faz hoje, Sim. né? Eram veredas mesmo, né? Como essas aqui, como essas que a gente entrou aqui para chegar A aqui. Vila Bela, atual Serra Atual Talhada. Serra Talhada, Vila Bela Sim. atual Serra Talhada. Então eles vinham de lá, num final de tarde. Zé de Saturnino estava aqui, nessas pedras, né, Certo. na emboscada, e tem um tiroteio. Então, nesse tiroteio, o animal que Antônio, o irmão de Lampião mais velho, vinha montado, morre aqui no local, e Antônio é atingido, né, na barriga por um tiro de raspão. Hum. Essa, eles fogem, né, vão para casa, o pessoal dos capangas dele também armados, os homens armados também fogem. Chega em casa, eles querem pegar em arma e vingar. Aí o pai, né, seu José Ferreira, por ser vivo, diz: não, não vamos pegar em arma ainda, vamos levar a questão para o juiz. Então Ah, eles arrumam advogado e tal, e vai para o juiz. Só que o juiz vai ficar ao lado do José Alves de Barros, né? sim. Da Que família foi quem Saturnino. atirou, né? Vê Certo. que contrariedade. Por ele ser uma família também mais abastada, mais Sim, rica. sim. E a sentença é que os Ferreira teriam que vender o sítio aqui em Vila Bela, né, e ir embora. E Ah, aí nem eles poderiam mais voltar para cá, para Serra Talhada, nem o José de Saturnino poderia ir, né, mexer com eles para onde eles fossem. E entendi. aí eles vão inicialmente para Então, como se tivesse sido banido foram, daqui, né? foram banidos, tiveram que vender o Literalmente, né? sítio às pressas, vender Sim, tudo que tinha aqui entendi. por pouco dinheiro, por a primeira pessoa que apareceu com pouco Hum, dinheiro para comprar, e ir embora mesmo. Essa foi a sentença do juiz. Até para não inflamar mais essa questão sim, da briga, que já era sim. uma coisa que agora, né, os historiadores e os pesquisadores eles costumam dizer que foi aqui onde essa história de vingança, onde a história de Virgulino Ferreira Lampião, começa a ter realmente o cheiro de pólvora, né? Começa a ter Daqui, realmente desse ponto desse aqui. ponto aqui, 1916. Hum, Eles vão inicialmente aqui para a localidade de Poço do Negro, aqui em Nazaré, né, zona rural de Floresta, Nazaré do Pico, né? sim. É, José de Saturnino, por ser um coronel, né, uma pessoa de muito dinheiro, ele não ia, mas ficava, né, pagando, mandando gente e tirar eles de tempo. Então daqui eles vão embora para Hum. Alagoas, para uma localidade Aí ele mandava chamada a gente para arengar com ele lá. Era.
Tarengá mesmo, para ir Rapaz, inflamando, para ir cabra mexendo ruim, né, com ele. rapaz? Era um negócio assim que não, ninguém Sem até hoje explicação, não tem né? explicação. Tem É, explicação lógica de por que que ele, né? é. Mas aí eles vão para Alagoas, né? Matinha de Água Branca, em outro lugar. Hum, Ficam 4 anos. Nesses 4 anos, de 1916 a 1920, né, eles se mudam em 3 locais, né? Eles acabam morando em 3 locais. hum, Quando eles estão em Matinha de Água Branca, Alagoas, Zé e Saturnino mandam uma carta para a polícia alagoana, né? certo. E aí o tenente Zé Lucena, que tinha acabado de receber essa patente, recebe essa carta. E aí nessa carta ele dizia, olha, cuidado, chegou aí uma família de desordeiros, né? Não Ah, sei o quê, não sei o quê, entendi. Inflamando. inflamando essa questão. E aí o tenente Zé Lucena, para mostrar serviço, bem jovem, né? Tinha acabado de receber essa patente, vai até a casa dos Ferreira, lá em Matinha de Água Branca, não encontra os irmãos Ferreira, Virgulina, Antônio Lino, porque eles estavam novamente trabalhando, né? Eles estavam com a Burrama na feira Hum, de uma cidade chamada Pedra, ali na região de Buíque, Garanhões, eu conheço, sei onde é. pronto. E aí só encontra o pai, né? Dona Maria Lopes tinha falecido fazia mais ou menos 10 dias, isso a gente está falando já do mês de junho de 20. 1920. E aí tem uma discussão entre o senhor José Ferreira, né, e o tenente Lucena, e infelizmente ele manda os soldados matarem, né, Ah, então é aí é, que eles matam o pai do o pai Lampião. do Lampião, Quer dizer que lá em Alagoas. lá em Alagoas, nessa localidade Ah, chamada Matinho de Água interessante, Branca. interessante. Quando os irmãos Ferreira chegam, né, encontram o pai morto, uma jovem que não tinha nada a ver, era quem cuidava, inclusive, quando eles viajavam dos pais. Hum, Porque nisso, as 4 irmãs mulheres de Lampião já tinham sido entregues ao padre Cícero, uma delas já era sim, casada, ou seja, entendi. porque a família começou nesses 4 anos a se dizimar, É, né, se a espalhar por se todo lado, espalhar né? por todo canto Hum, para sobreviver, né? sim, sim. Porque havia essa briga. Então, lá, quando o Virgulino chega com os irmãos, ele não, agora eles mexeram com a gente. E O me diga pai uma morto, coisa, o Carlos, quando eles chegaram lá, o pai dele ainda estava morto? Ou não, já tinham. não, tava morto. Porque essas viagens deles eram assim, era também de um dia para o Sei, mas outro, né? Era uma rapaz, que coisa, coisa ou às horrível. vezes no mesmo dia, saiu de madrugada, 3, Sim, 4 da manhã, hum, no finalzinho da tarde sei, chegavam, entendeu? entendi. Então estava morto. Então, aí, segundo os historiadores, né, o Virgulino diz, agora eles mexeram com a gente, né? Vamos enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Vou voltar para Vila Bela, né? Vou voltar para Pernambuco Hum, para vingar a morte do meu pai e vou matar até morrer. Então eles voltam para cá, no caso já o Virgulino, né, o Antônio e o Livino. O Ezequiel, que é o famoso ponto fino, vai vir depois, que ainda era moço, e João vai ser o quinto irmão e o único que nunca entrou pro cangaço. Até tentou, hum. mas Lampião não deixou, porque tinha que ficar alguém da família para procriar, né, Ah, para entendi. cuidar das Então irmãs. entraram quatro Entraram irmãos 4, e ficou um de e fora. ficou João de fora. Aí João, ele ainda veio para cá em 26, né? Chegou a Hum, ser preso, trabalhou na construção da matriz, a hum, cadeia de Serra, era ali onde é a Secretaria da Educação, o Grande Hotel. hum. Vocês já viram ali mesmo do lado, um prédio que tem mesmo do lado da matriz, Sei. branco Eu com sei, aquela. sei onde é. Ali era a cadeia pública de Serra, Ah, a primeira. hum, Depois virou o Grande Hotel Municipal e depois entendi. a Secretaria de Educação, é um prédio público municipal, mesmo do lado da igreja. E a igreja, aquela igreja matriz nossa, ela começou a construção dela em 1925. Hum, Então, João, os presos trabalhavam forçadamente entendi. na Na construção da obra. construção. João Ferreira chegou a trabalhar, mas ele ficou pouco tempo porque ele era inocente, não tem nada a Sim. ver com a história, era apenas irmão de Lampião e de Antônio. Hum. E aí ele vem para cá, entra no bando do senhor Pereira, que já era um chefe de cangaceiro, né? Muita gente pensa que o cangaço nasceu com o Sim, Lampião sim, e o sim. senhor sabe que não, Sim, né? sim, sim. O Foi Pereira já era é, uma figura conhecida, né? conhecida. Famosa, né, inclusive. E aí, Que daqui também, né, inclusive. daqui também, É, exatamente. Era uma é. briga dos Pereira com os Carvalho, né? Os Pereira não, dos Pereira com os Ferraz, com os Carvalho, Hum, sempre teve, briga de família aqui negócio de família, sempre né? teve, sempre Hum, teve. Pronto, interessantíssimo. aí é isso que fez, aí a gente continua lá no Pronto, próximo aí aqui ponto. a gente Vamos dar a volta. dá uma volta, né? Dar uma observada. Muito É um interessante. monumento natural bem Sim, bonito. lindo, 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 lindo. Parece que foi feito por uma humana, mas não é. É. Então aqui é o início da história. É o início da história. Essa rivalidade, essa encrenca
brancas, elas haviam, né? Sim. Mas que teve tiro, que teve sangue, que já começou a bagaceira no início, né? Foi aqui, né? Aí é o primeiro ponto de piscina. Ah, isso aqui dá até pra subir. É, bem tranquilo. Quer subir, cara? Não, não subi não. Não vai subir, não? Vou ver. Dá pra subir, é facinho, ó. É, bem tranquilo. Vira e tênis assim. É fácil. Chinelo de boi é bem tranquilo. É. Aí vem, É. ali, E agora pisar onde? fiz aqui, ó. Esse aqui eu ajudo. A senhora que até uma... Peraí, não, deixa Não, eu vou só. pronto, Ai. pronto. Aí, já foi. Fica tranquilo. Que coisa? Vou por aqui. Nossa, já veio Ô, por Carlos, aqui. por favor. Por aqui e vou ficar aqui. Agora aqui, o pé aqui. Aí só dá um impulsozinho, pronto. Aí a estradinha era por aqui, né? Porque os caminhos no passado era por dentro. E o sítio passageiro para onde a gente vai é justamente para lá. Então eles vinham para cá, a cabroeira tava esse negócio de Sim. sempre existiu. Principalmente os coronéis, os fazendeiros tinham muito isso lá. Aí estavam aqui, eu tirei aqui.